Os Salmos 120 a 134 é um grupo de 15 salmos chamados de Salmos da Subida. O pano de fundo para muitos desses salmos foi o cativeiro na Babilônia. A razão de serem chamados de cânticos, salmos ou cânticos de subida é que o povo de Israel literalmente os cantava quando subiam o Monte Sião 3 vezes ao ano para as festas em Jerusalém. Então, esta mensagem e a mensagem desta noite delinearão cristais provenientes desse grupo de salmos. O título da mensagem 9 é A Preciosidade de Sião e de Jerusalém e a situação dos vencedores em Sião. Espero que tenhamos clareza, que fiquemos claros à medida em que prosseguirmos do fato que Jerusalém, a cidade, tipifica a igreja. Estar em qualquer igreja local genuína, como expressão do corpo de Cristo, é estar em Jerusalém. Mas na cidade de Jerusalém havia uma parte chamada Cidade de Davi, Sião, que era não apenas o centro, mas a parte mais alta da cidade. E precisamos estar dispostos a sermos profundamente impressionados que 3 assuntos estão reunidos: Sião, a realidade do corpo de Cristo, e os vencedores. Aqueles que subiam para adorar o Senhor na festa, com eles havia uma sensação profunda da preciosidade de Jerusalém e de Sião. A primeira parte principal da mensagem desenvolverá isso. É um assunto profundamente interior, é um assunto... Trata-se, na verdade, de uma jornada interior à medida em que praticamos a vida da igreja. E então consideraremos a situação dos vencedores em Sião. Ou seja, da posição deles, da posição, do status deles, com relação ao seu entorno. Eles estão em Sião, eles vivem em determinada realidade, e, na verdade, eles são essa realidade. O algarismo romano 1 diz: entre os tipos do Antigo Testamento está a cidade santa de Deus, Jerusalém. E nessa cidade há um pico elevado chamado Sião, sobre o qual foi edificado o templo. A Bíblia apresenta Sião como um lugar alto. Temos de entender isso segundo a Bíblia, como a Bíblia o apresenta. Embora Deus seja misterioso e invisível, há 2 sinais terrenos da existência de Deus: Sião e Jerusalém. Salmos 120 a 134 indicam que Sião, o centro, e Jerusalém, a circunferência, permaneciam profundamente na consideração do povo de Israel.
Eles tinham grande consideração por Sião e por Jerusalém. Eu quero agora referir-me a um versículo do Salmo 84. Os caminhos para Sião está no coração deles. Precisamos considerar qual é o significado disso. E será que você pode dizer, ou você teria capacidade para dizer, que no seu coração há caminhos que levam para Deus, tendo como alvo, como meta, Sião, como a realidade do corpo de Cristo? Se os caminhos de Sião estão em nosso coração, enquanto praticamos todas as questões ordenadas por Deus para levar a cabo sua economia do Novo Testamento, e enquanto vivemos uma vida da igreja prática, haverá um desenvolvimento correspondente, profundo, interior, ocorrendo em nós. Se não houver esse desenvolvimento, estaremos fora do significado intrínseco da restauração do Senhor. O irmão Lee estava profundamente preocupado com isso, em alguma comunhão com cooperadores em 1994, publicando um livro no final chamado Pontos Práticos sobre o Entremesclar. Ele disse: vocês não sabem quão pesada é a minha preocupação com vocês. E então ele disse aos irmãos: vocês precisam ver o cenário intrínseco do pensamento divino. O salmista estava numa jornada interior. E os salmistas estavam, o seu coração, o coração deles estava posto em Sião, porque o coração de Deus estava posto em Sião. E havia algo no ser deles que era compatível com o que estava no coração de Deus. Não posso falar muito, mas posso testificar o seguinte: se diariamente, em sua conversa pessoal com o Senhor, em suas orações, você orar: Senhor, faz com que o desejo do teu coração torne-se o desejo do meu coração. Gradualmente, algo profundo será produzido em você. Nós vamos ver até o final da mensagem que o falar direto de Deus, num certo sentido, ele interrompe o escrito do salmista e fala diretamente: eu tenho desejado Sião. Você já considerou o que significa o Deus vivo e verdadeiro desejar algo? E quando estamos dispostos a aplicar o pico elevado da revelação divina, a verdade de que Deus tornou-se homem para tornar o homem Deus em vida e natureza, quando aplicamos isso mediante a oração, podemos orar: Senhor, torna o meu coração uma duplicação do teu, de todas as maneiras possíveis. E por fim, pelo menos até determinado ponto, você se torna uma irmã ou um irmão que interiormente é um com Deus no desejo do seu coração.
Porque esse desejo é parte do seu ser, não é uma doutrina, não é meramente uma revelação, tampouco é uma visão apenas. É parte daquilo que você é em Cristo. Então, em meio a todas as coisas, a qualquer coisa, em sua vida humana, em sua vida da igreja, você compreenderá, perceberá que está numa viagem interior. No Antigo Testamento, era uma viagem física para um lugar alto para adorar a Deus. Conosco, na restauração do Senhor hoje, é uma jornada com o Espírito da realidade, uma jornada para dentro de Deus em sua economia, para chegar à meta, ao alvo de Deus. E aqueles que estão nessa viagem, nessa jornada, têm duas características, de acordo com esse ponto B que estamos vendo. Sião e Jerusalém estão profundamente na consideração deles. Eu acho que seria bom que todos nós, começando com os cooperadores, então os presbíteros, os irmãos responsáveis, os irmãos que servem, os irmãos de serviço, os irmãos que servem em tempo integral, os treinandos, que perguntássemos diante do Senhor: Senhor, será que nós consideramos profundamente alguma coisa com relação ao corpo de Cristo? A realidade do corpo de Cristo? Quais são as considerações que estão profundamente em nós, que nos ocupam? Paulo identifica uma situação muito triste em Filipenses capítulo 2. Ele estava para enviar Timóteo a eles, e ele disse: não tenho ninguém que seja um em alma comigo e que se importe genuinamente com vocês. E aí ele explica o porquê. Porque todos buscam suas próprias coisas, não as coisas de Cristo Jesus. Eles são crentes. Estão na igreja. Você poderia dizer que eles são um com Paulo em seu ministério, pelo menos exteriormente, mas não são intrinsecamente um com ele. A alma deles não se encaixa, não é compatível com a alma do apóstolo, mas a de Timóteo, sim. E Paulo não disse que eles buscavam coisas mundanas. Ele não disse que eles amavam dinheiro. Ele apenas disse que todos eles buscavam suas próprias coisas, de tal maneira que as coisas com relação a Cristo Jesus foram, na verdade, postas de lado na pessoa deles. Esse é o grande perigo, pelo menos no Ocidente. Não sei quantos e-mails, não sei quantos outros tipos de comunicação que chegam a nós estão arraigados em santos que buscam suas próprias coisas. Temos necessidades, mas temos um Pai. Você não sabe que tem um Pai? Ele sabe do que você necessita. O Senhor precisa de mais irmãos e irmãs com uma capacidade interior para considerar profundamente o que está no coração de Deus. Essa é a maneira, simplesmente a maneira como eles são. Outra característica é que os salmistas eram muito preocupados com Sião e Jerusalém.
Ao falar, eu posso estar aqui na plataforma para ser melhor visto. Mas creiam-me, irmãos, eu não estou acima de ninguém. Não estou acima dos meus companheiros cooperadores. Mas talvez devamos considerar um pouco diante do Senhor o que é que nos preocupa de fato na restauração do Senhor. O que é que nos deixa muito preocupados? Quem está muito preocupado com a edificação do corpo de Cristo? Quem está tão preocupado com a preparação da noiva de Cristo? De maneira que ela ou ele possa dizer, é para isso que eu vivo, é para isso que eu respiro, é para isso que eu existo. Eu existo para que a minha vida seja uma contribuição para o cumprimento do anelo do Senhor por ter um complemento. Por favor, não me entendam mal. Eu não creio que eu sou desequilibrado. A vida da igreja é prática, a vida humana é prática, a vida cristã é prática, a obra é prática. Nós temos de fazer muitas coisas exteriores, ou não haveria o levar a cabo da economia de Deus. Mas se isso for tudo que temos, não haverá Sião. Não haverá realidade do corpo de Cristo, não haverá vencedores, vencendo tudo que impede, atrapalha a edificação do corpo e a preparação da noiva. E um assunto como esse, e tenho a fé e a certeza de pedir que o próprio Deus testifique a meu favor. Que num assunto como esse, a única maneira é nos abrir para Ele em amor e dar ao Senhor liberdade para tocar em qualquer coisa que haja em nós que seja incompatível com o desejo do seu coração e dar-lhe caminho, a maneira para ele se edificar em nós, constituindo-se em nós, saturando-nos, permeando-nos, realmente tornando-nos Deus em vida e natureza de toda maneira possível, que não seja a deidade, que não sejamos objeto de adoração, de maneira que o nosso ser corresponda ao dele. Então, em nosso coração, haverá os caminhos para Sião. Sobre o Monte Sião temos a igreja, o corpo de Cristo, e a economia de Deus para o testemunho de Deus. Aqui temos a realidade de todas essas coisas. Agora chegamos a uma passagem muito importante sobre Jerusalém e especialmente Sião. Jerusalém tipifica a igreja e o Monte Sião tipifica os vencedores na igreja. E neste momento, nesta conjuntura, eu sou responsável por dizer algumas coisas. Espero que venham esclarecer a respeito dos vencedores, especialmente para aqueles que são novos. Queremos que você saiba que nós não usamos esses termos de qualquer maneira, esses termos têm um significado. A palavra vencedor, no nosso uso, é uma tradução, primeiramente, de um verbo grego, nikao, que significa conquistar ou ser vitorioso. Quando o Senhor Jesus chama
por vencedores, chama vencedores entre as igrejas, ele não diz: ao vencedor darei isso ou aquilo. Ele usa, e aqui temos de nos lembrar um pouquinho de gramática do ginásio, mesmo que seja uma coisa chata. O Senhor usa aqui um particípio. Ao vencedor, é aquele que vence, é um verbo, funcionando como se fosse um substantivo, contudo, é alguém que, na verdade, está conquistando, está vencendo algo. Portanto, um vencedor é alguém que vive, que serve, cujo ser, cuja pessoa está numa experiência de vencer aquilo que impede a economia de Deus e de levar a cabo o que está na economia de Deus. E com esses vencedores, há esse princípio. Eles têm a responsabilidade de que toda a igreja seja cuidada, mas a igreja como um todo fracassou. Portanto, eles não são super, na verdade eles não são especiais. Eles, na verdade, são normais em estar dispostos, em querer levar a cabo essa responsabilidade em nome do Senhor e em nome de toda a igreja. De maneira que, por meio da vitória deles, o Senhor possa considerar que a igreja cumpriu sua missão. Certamente, os vencedores receberão uma recompensa. Mas, em sua pessoa, a recompensa não é a coisa primordial. Em seu ser, no coração deles, estão os caminhos para Sião. Eles têm uma consideração profunda, eles estão muito preocupados. O corpo é algo que está na pessoa deles. O desejo do coração do Senhor é o desejo do coração deles. Eles estão mesclados, misturados, estão unidos, incorporados com o Senhor nisso. E eles querem que o Senhor que eles amam e servem, finalmente tenha o seu complemento preparado para ele. Uma igreja gloriosa para a sua satisfação. Eles querem ver o corpo de Cristo edificado e o novo homem aperfeiçoado, para que o inimigo seja esmagado debaixo dos nossos pés. Eles, portanto, anelam ser vencedores por amor ao Senhor. E então, por amor a toda a igreja, eles lutam por todos os irmãos. Eles não são uma classe super. Eles não se separam como uma elite. Todo o corpo está no coração deles. Todos os membros são importantes para eles. Eles estão vencendo, não para que eles recebam uma ou duas coroas meramente, mas para que o propósito de Deus seja cumprido. Agora, com relação a vencer, precisamos evitar um engano, um erro. Segundo o modelo, o padrão de Paulo, ninguém tem base para dizer que é vencedor até o fim, até nós terminarmos a nossa corrida. Eu recebi e-mails, e tenho que dizer honestamente, por pessoas que estão iludidas, que se gloriam, dizendo que são vencedores, são primícias, são parte do homem-varão. Isso é algo sério. Você pode ter uma grande vitória hoje e amanhã ser derrotado. Isso não é teoria para nós. Mas,
podemos receber do Senhor uma aspiração para ser um vencedor. E podemos orar para ser vencedor. Outra questão, outro assunto, e este é uma aplicação específica da função dos vencedores quanto ao que estamos considerando nesta mensagem. Os vencedores são para a edificação do corpo de Cristo. Ninguém entre as igrejas locais na terra hoje que não se importa com a edificação do corpo de Cristo pode ser um vencedor. Você pode falar, eu venci o meu temperamento. Eu venci a cama. Eu consigo levantar todo dia pela manhã para ler a palavra. Eu venci um pecado que me assediava. Muito bem. Muito bem e muito individualista. E muito particular. O que o Senhor precisa hoje nas igrejas são santos que estejam dispostos a ser produzidos pelo Senhor como o Espírito 7 vezes intensificado, serem produzidos como aqueles que se dão ao Senhor para a edificação do corpo de Cristo como uma realidade nas igrejas. Você pode fazer uma obra esplêndida, ensinando a verdade, sendo constituído com a verdade. Você pode fazer uma obra excelente, cuidando dos outros com um coração amável. Você pode ter um sucesso adorável em sua propagação. Você pode mostrar tantos batizados esse ano, igrejas estabelecidas. Nós precisamos disso tudo. Mas quando o Senhor olha para você, para o seu ser, o que é que há em você? Para que é tudo o que está em você? Será que há uma conexão entre a sua leitura da palavra, seu desejo de crescer em vida, sua experiência de Cristo, seu desfrute de Cristo, seu serviço na igreja, sua função nas reuniões, você pregar o Evangelho, laborar na palavra, até mesmo nos teus sofrimentos, quando você é tratado? Será que há uma conexão profunda em você entre essas coisas e o desejo do Senhor por ter um corpo edificado como realidade? Essa é a comissão dos vencedores nesta era, para que os vencedores vejam o corpo, conheçam o corpo e se importem com o corpo, cuidem do corpo. E eu fui lembrado ontem pelo Espírito que habita interiormente, conferi uma anotação num Novo Testamento Antigo. Em dezembro de 1995, o irmão Lee estava reunido com uns 8 de nós no seu escritório, tendo uma comunhão muito substancial. Então, ele nos deu uma incumbência pessoal a nós. Não foi um conselho, foi uma incumbência. E eu vou ler para vocês a última das coisas que ele falou ali. Vocês têm de ser um vencedor para preservar todos os princípios do corpo. Talvez tenha sido em torno de 1998. Nós tivemos toda uma conferência sobre guardar os princípios do corpo. E no 13º ano depois daquilo, princípio após princípio têm sido violados. Sim, é uma conferência, estamos ali,
ouvimos, vimos, fizemos, por assim dizer. Depois que o irmão Lee falou aquela palavra, eu estava considerando diante do Senhor, eu recebi isso, mas eu nem conhecia todos os princípios do corpo. Que princípios são esses? Como eu posso guardar algo que eu não conheço? Então aquela palavra gerou um anelo, uma aspiração. Os vencedores, e isso pode parecer extremo para alguns de vocês, os vencedores se importam com os interesses de Deus acima de todas as outras coisas, incluindo as suas próprias necessidades. Eu tive o privilégio e a honra de estar na Índia recentemente, de ter comunhão com aqueles amados irmãos. Eu quero testificar em favor deles, em nome deles, dos hindus nativos e dos cooperadores de Taiwan, que eles se importam com os interesses de Deus acima de tudo mais, de tudo mais. Então você vê a obra do corpo, você vê algo em ressurreição que o Espírito que dá vida pode honrar. Agora podemos ver esta parte. Algarismo Romano 2, letra A. Sião é o destaque de Jerusalém, a beleza da cidade santa. Numa igreja como Jerusalém, deve haver alguns vencedores. E a pessoa deles é o fator da igreja ser bela. Eles não se destacam. Esse não é o momento da manifestação deles. Mas eles são o destaque, as características, a vida, a bênção e a consolidação de Jerusalém vem de Sião. Na verdade, em realidade, há Jerusaléns que são igrejas locais hoje, sem Sião. Não há Sião ali. Portanto, a bênção é mínima. Você não tem a sensação de consolidação, de estabilidade, de segurança, de ser inabalável. No Novo Testamento, os vencedores são ligados a Sião. Em Apocalipse 14:1, os 144 mil vencedores não estão apenas em Jerusalém. Eles estão sobre o cume de Sião. Na era da igreja, os homens Deus que foram aperfeiçoados e amadurecidos são Sião, os vencedores. Portanto, quem são eles? Essa é a descrição. Eles são homens Deus. São crentes que cada vez mais são mesclados com Deus e estão amadurecidos. Precisamos conhecer a diferença entre transformação e maturidade. Transformação é uma questão de ser mudado em vida. Você é natural, você era natural, agora você é um ser ressuscitado e transformado em vida e natureza. Ser maduro é ser enchido com a vida divina que muda você ao ponto de você fluir. Ao ponto de fluir. Se a sua meta pessoal for transformação, eu diria que isso não basta. Hebreus 6 disse que devemos ser levados até a maturidade. E uma das táticas do inimigo em tantos santos não tão jovens tem sido retardar, até mesmo parar o crescimento em vida deles. E então,
a anestesiá-los com relação a isso. De maneira que eles não saibam, na verdade, 30 anos atrás eles eram melhores do que agora. Porque nesses 30 anos, eles foram tragados por sua índole e peculiaridade. E uma razão para isso é que eles precisam ser aperfeiçoados, ser equipados, supridos, treinados. E tenho de dizer, eles precisam ser tocados. Mas alguns santos amados, há esse sinal invisível, mas está ali, não me toque, ok? Esses amados continuam os mesmos. Na igreja, em Jerusalém, nas reuniões, nas festas, fazendo todas as coisas exteriores. Mas não há Sião com eles. E que o Senhor faz? O Senhor tem que buscar aqueles que estão abertos. Quem está aberto? Quem está disponível? Quem está com o seu ser aberto para mim? Tenho de dizer a verdade a vocês. Espero que vocês não fiquem ofendidos. Eu não creio que o meu espírito será ofensivo. Estou cansado dessas chamadas consagrações que prometem fazer algo. Eu me consagro para ler o Estudo Vida em 3 anos, todo Estudo Vida, eu me consagro para fazer isso, aquilo. Isso é sua promessa. Consagração significa, e o irmão Ed deixou muito claro, nós nos apresentamos ao Senhor para permitir que Ele trabalhe em nós, que Ele trabalhe em nós, sobre nós e em nós. Não é prometer fazer isso ou aquilo. Então você lê todos os Estudo Vida em 3 anos. Mas o Senhor não tem acesso à sua pessoa, não teve acesso à sua pessoa nesses 3 anos. É necessário que haja em muitos nós uma oração por isso. Esta semana fui profundamente tocado e suprido por alguns e-mails e mensagens de texto que eu recebi de um hospital em Vancouver, no estado de Washington. Enquanto ali, na unidade de tratamento intensivo, há um amado irmão. Talvez ninguém o conheça. Ele não é um irmão que está nos seus 70 e poucos anos de idade. Teve uma cirurgia de emergência para salvá-lo de um problema no... Então, ele teve um ataque cardíaco massivo no hospital. E eu consegui contatá-lo. Ele está reinando em vida ali. Ele está louvando o Senhor ali. Enquanto ele estava ali, sendo levado para um outro lugar, para um determinado procedimento, ele estava louvando o Senhor. Ele falou, Senhor, não pode ser melhor do que isso. Ele estava orando para que os santos cresçam em vida. Isso é Sião. O irmão Jack Pacalock está reinando em vida em Sião. Quem conhece esse irmão? Quem iria honrar esse irmão? Mas o Senhor honra. Todos os santos são supridos, todos os santos são tocados, estando com Ele. Isso é a bênção de Sião, isso é a vida, isso é a consolidação. Os pontos agora do ponto D. A igreja é a Jerusalém celestial e os vencedores são Sião, como o pico elevado e o destaque. A vida da igreja é a Jerusalém de hoje. E na igreja deve haver um grupo de vencedores. Esses vencedores são o Sião de hoje. Os vencedores são para a edificação do corpo de Cristo, a fim de consumar a nova Jerusalém. Nenhum de nós pode ter um crachá que diz vencedor.
Vencedores são aqueles que anelam, que aspiram, que estão orando, que são consagrados, que estão abertos e que são exercitados para experimentar e desfrutar Cristo, para serem constituídos com Cristo, para viver Cristo e ministrar Cristo para a edificação do corpo de Cristo, como a preparação da noiva de Cristo. Os vencedores derrotam o caos satânico da velha criação. O meu irmão, naquela unidade de terapia intensiva, está vencendo, derrotando o caos. Que honra ter comunhão com ele. Ser chamado por outro irmão pelo telefone e falar com ele no viva voz e poder testificar e agradecer e louvar o Senhor junto com ele. E cumprem a economia divina para a nova criação. 5. O Senhor precisa dos vencedores a fim de cumprir a economia de Deus para ter um corpo e destruir seu inimigo. Que comissão nós temos! Enquanto edificamos o corpo, o inimigo está sendo destruído. Ponto 6. Sem os vencedores, o corpo de Cristo não pode ser edificado. E se o corpo de Cristo não for edificado, Cristo não pode voltar para a sua noiva. Há algum tempo atrás, eu estava em determinado lugar e um amado irmão, um irmão jovem, teve comunhão comigo sobre um assunto e ele disse que ele ouviu alguém dizer que o Senhor voltaria muito breve porque a noiva está quase pronta. A minha resposta é a seguinte: eu não estou na questão do certo e errado. A minha resposta foi: a noiva já está quase pronta? Isso significa que o corpo de Cristo foi edificado. Você pode me levar ali? Você pode me mostrar isso? A realidade do corpo de Cristo? Eu quero ver o viver corporativo dos homens de Deus, uma vida conformada à morte de Cristo pelo poder da sua ressurreição. Em 1994, o irmão Lee disse com coração pesaroso, isso está impresso no livro Pontos Práticos sobre o Entremesclar, que ele não via a realidade do corpo de Cristo em lugar algum. O Senhor perguntou a ele, vocês têm todas essas igrejas, será que é isso só o que eu quero? Aquele irmão tinha encargo pelo entremesclar, porque o entremesclar é o caminho para a realidade. Bem, isso foi 17 anos e meio atrás. Talvez tenhamos progredido, talvez não tanto. Sabe qual é a meta da restauração do Senhor? A meta, o alvo exato. E qual é a nossa comissão na restauração do Senhor? O alvo da restauração do Senhor é edificar o corpo orgânico de Cristo nas igrejas locais, como uma realidade. Isso é Sião, em Jerusalém. Quando o Senhor Jesus voltar para nós, Ele virá como o noivo. O que provém de Cristo e é edificado é seu corpo. O que é apresentado a Cristo em sua vinda é a noiva. Por favor, notem o seguinte: a edificação do corpo é a preparação da noiva. À medida que o corpo é edificado por crescer em vida até a maturidade,
a noiva está sendo preparada. Quando aos olhos do Senhor os vencedores tiverem edificado o corpo suficientemente, ele perceberá, o Senhor perceberá, ela está pronta, a minha noiva está pronta, e então eu voltarei. Neste momento, preciso inserir uma palavra quanto à direção do mover do Senhor a partir de hoje, dia 30 de dezembro, até quando vier a vinda manifesta do Senhor para estabelecer o seu reino. A direção do mover do Senhor entre nós é, primeiramente, edificar o corpo orgânico de Cristo. Segundo, preparar a noiva como complemento para a satisfação do noivo. E terceiro, introduzir o reino. Contudo, entre a noiva e o reino, há outros dois assuntos. A sequência, portanto, é esta segundo a revelação divina: o corpo, a noiva, o exército, a pedra e o reino. Tudo depende do corpo ser edificado. Quando o corpo é edificado, a noiva é preparada e ela será arrebatada. Então, a própria noiva se tornará o exército. Ela não tem nem que trocar de roupa. Ela não tem que falar: Senhor, o que eu devo usar quando eu for para Armagedon contigo? Ele vai falar: querida, o que você tem, você está vestindo está ótimo. A sua roupa nupcial é o seu uniforme. Monte no cavalo e me siga. Siga-me. Então há esse exército para derrotar o exército do anticristo, que está guerreando diretamente contra Deus. Então, o segundo grande problema que Deus tem para ser resolvido, o primeiro foi a primeira criação, resolvido na primeira vinda do Senhor em sua morte na cruz. O segundo grande problema é o governo humano, que exalta o homem e se rebela contra Deus. E o Senhor está vindo com os vencedores como uma pedra corporativa que esmiuça para atingir os 10 dedos do governo humano, e todo o governo humano se explodirá. E então aquela pedra se tornará uma grande montanha enchendo toda a terra. Corpo, noiva, exército, pedra, reino. Agora pense de trás para frente. Para que haja o reino, deve haver a pedra. Antes de haver a pedra, tem de haver o exército. O exército tem de ser precedido pela noiva. E a preparação da noiva depende da edificação do corpo. Esse é o ponto crucial. Será que nós vamos ser bem-sucedidos ou não em nossa vida? Eu não sei quantos anos o Senhor vai me dar. Eu espero que seja suficientemente longo para tocar com vocês a realidade de Sião na restauração do Senhor. É isso. Isso é Sião. Eu acho que vocês sabem. Eu não estou chamando atenção para mim mesmo, eu estou sendo transparente. Esse é o meu ser, Sião. É a razão da existência na restauração do Senhor. É a razão para você se levantar, é a razão de eu manter a minha saúde, a razão de buscar o Senhor, de ler a palavra, é para que Ele tenha o desejo do seu coração. Sião nas igrejas locais. Agora, vamos prosseguir. Não sei quanto mais rápido. Quanto tempo vai demorar? Também não sei.
Não passará das 6 horas da tarde. Mas o que me importa é descarregar totalmente esse encargo multifacetado. Vocês estão ganhando isso? Ok, ponto E. A restauração do Senhor é edificar Sião. Essa é uma citação direta. Sião é a realidade do corpo de Cristo que se consuma na Nova Jerusalém. E hoje, na restauração do Senhor, devemos nos esforçar para alcançar esse pico elevado. O pico mais elevado na economia de Deus é Sião, a realidade do corpo de Cristo. E na vida da igreja, precisamos alcançar esse pico. Agora temos uma definição que reúne Sião, realidade e vencedores. A realidade do corpo de Cristo, Sião, é o viver corporativo dos homens Deus aperfeiçoados, que são homens genuínos. Eles são Jesusmente humanos, seres humanos dos quais se pode aproximar, homens genuínos, mas vivem pela vida do Deus triuno processado e consumado, cujos atributos são expressados através de suas virtudes. Isso é Sião. Essa é a realidade. Esses são os vencedores. Eu creio que o Senhor, no estágio da intensificação no seu ministério, é muito capaz de fazer isso, de nos tornar assim. Todos nós viemos da mesma fonte, carne de pecado. Todos estávamos na velha criação, éramos um corpo de pecado, um corpo de morte, temos o ego, temos a nossa índole, temos peculiaridades. A cruz é poderosa para lidar com todas as coisas negativas. A ressurreição é tão prevalecente que introduz todas as coisas positivas. Simplesmente precisamos amar o Senhor, nos abrir a Ele e nos dar para Ele. E orar, Senhor, por amor a Sião, faz de mim parte disso, Senhor. Torna-me parte desse homem Deus corporativo. F. No novo céu e nova terra, toda a Nova Jerusalém se tornará Sião. É maravilhoso, mas eu não quero esperar até lá. Você quer? Não. A Nova Jerusalém, o Monte Sião eterno, será o Santo dos Santos, o lugar onde Deus está. G. A única maneira de alcançar o pico elevado de Sião é orar. Mas orar de uma maneira específica, que eu vou tentar explicar. A fim de alcançar Sião por meio da oração, precisamos conhecer o significado da oração para cumprir a economia de Deus. Então, eis aqui o significado da oração. É que o irmão Watchman Nee chama de o princípio da oração. Não é que eu sinto algo, eu preciso de algo, eu quero algo, então eu peço. Isso pode ser oração e pode não ser. Mas o que estamos falando é o seguinte: em Deus há uma vontade, em Deus há um desejo, uma intenção, mas Ele não quer agir sozinho para realizar isso. Não é como a criação do universo, onde Ele fez tudo simplesmente falando. Antes, Ele quer que o seu povo na terra se abra para Ele, esteja aberto para Ele, seja um com Ele e concorde com Ele. De maneira que a vontade dEle torne-se a vontade deles, a intenção dEle torne-se a intenção deles, o desejo dEle torne-se a intenção deles, na comunhão que eles têm com Ele. Isso está em João 15:7. Permanecei em mim e minhas palavras permanecerão em vós, e pedireis o que quiserdes. Você pode falar: opa, eu quero um iate, eu quero isso, aquilo. Não, não, não. Quando as palavras permanecem em você, operam em você e transmitem para você o desejo de Deus, e aquilo torna-se seu, você quer aquilo. Você quer aquilo.
Então você fala, Senhor, eu quero 500 igrejas na Índia até 2020. Bem, talvez esse seja um exemplo, ou talvez não seja um exemplo. Deixe que o Senhor no corpo decida. A oração começa com a vontade e intenção do Senhor. Quando temos comunhão com Ele, a igreja está aberta para Ele. Ele transmite isso para nós. Não me pergunte como acontece isso como método. Não há método. Há apenas pessoas contatando vitalmente umas às outras, mescladas em união. Então, nós oramos aquilo que está profundamente em nosso ser. E essa oração é a expressão do desejo do Senhor. Portanto, Ele cumpre o desejo dEle, cumprindo o nosso desejo, que é a expressão e oração do seu desejo. Em oração. Eu não sei a que ponto nas reuniões de oração da igreja isso acontecerá. Mas certamente pode acontecer e vai acontecer. Está acontecendo em grupos vitais genuínos. Você tem poucas pessoas que estão em harmonia, que são absolutamente que são no corpo. Aquilo que os céus amarram, eles amarram. Aquilo que os céus libertam, eles libertam. Seria tão bom se na igreja em Anaheim, cada um fosse subjugado, que não houvesse a vida natural, mas eu não estou esperando uma utopia, talvez não aconteça isso, mas acontecerá, pode acontecer, e está acontecendo em grupos vitais genuínos, e esses grupos vitais são Sião em miniatura, isso é a miniatura do corpo de Cristo, isso é a vida de vencedores, a vida que vence. Eles são com o Senhor e a oração deles expressa o desejo do Senhor. É desse tipo de oração que estamos falando. Portanto, oração é o homem respirar Deus, obter Deus e ser obtido por Ele. A verdadeira oração é um exalar e inalar diante de Deus, fazendo com que nós e Deus nos contatemos mutuamente e ganhemos um ao outro. Oração significa o homem cooperar e trabalhar com Deus, permitindo-lhe expressar a si mesmo e o seu desejo a partir do interior do homem e por meio do homem, cumprindo desse modo seu propósito. Sião precisa desse tipo de oração. O irmão Lee falou isso numa comunhão especial, no capítulo 5, sobre pontos práticos sobre o entremesclar, que a única maneira de alcançar esse pico elevado é mediante a oração, é orando. Eu não posso dar uma mensagem sobre isso, tem muito para ser dito, muito mais sobre o tipo de oração, uma oração intrínseca que nos faz entrar experimentalmente em todas as coisas intrínsecas da economia de Deus. Por amor ao corpo, à noiva, o exército, a pedra e o reino. Temos de prosseguir. 3. Nos cânticos de subida, Salmos 120 a 134, vemos a preciosidade de Sião e de Jerusalém para os santos. Nesses salmos, a casa e a cidade são o centro. No Salmo 122, vemos o amor dos santos pela casa de Deus em Jerusalém. Não temos vergonha de dizer que nós amamos a igreja. Não tenho vergonha de dizer, eu amo a igreja em Anaheim. Eu amo a igreja em Chicago. Nós amamos a igreja. O Salmo 125 fala de Jeová estar em redor do seu povo. Os que confiam em Jeová são como o Monte Sião, que não se abala, mas é firme para sempre. Eles amam o Monte Sião e se comparam com ele. Isso pode parecer misterioso, mas às vezes você contata uma determinada irmã constituída, um determinado irmão constituído, e você tem o sentimento que encontrou um monte. Sim, você encontrou um monte, eles são como o Monte Sião.
O Salmo 127 revela o cuidado e a bênção de Jeová sobre seu povo. Em vez de laborar por nós mesmos, devemos confiar em Deus, pois Ele cuidará de nós e nos abençoará. O Salmo 128 fala da bênção de Jeová a Israel desde Sião. Deus sempre abençoa as pessoas desde Sião, ou seja, da parte dos vencedores. O Salmo 131 merece um pouco mais de atenção, porque ele é uma ponte entre o Salmo 122, onde vemos a situação dos vencedores sobre o Monte Sião. Eu vou ler então, são apenas 3 versículos. Oh, como é bom! Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. À medida em que nos aproximamos de Sião, e estamos sob o cuidado do pastor das nossas almas, o Senhor cuidará de nós de tal maneira que nos faz acalmar a nossa alma. Não há algo quente demais em nós, não há orgulho em nosso coração, e não estamos mais chorando, estamos calados, nós fomos calados. E porque somos como uma criança calada, somos desmamados, a nossa alma fica sossegada. Isso abre o caminho para que Deus tenha descanso entre nós como o Monte Sião. No Salmo 131, um santo fala do seu coração estar humilde e sua alma sossegada diante de Jeová. O salmista fez calar e sossegar a sua alma. Ele foi desmamado ou despojado de todas as coisas, exceto do Senhor. Esse é um caminho caro. O caminho para Sião é um caminho de perda e um caminho de ganho. É um caminho de despojamento, de ser desmamado, até que o nosso ser finalmente aprenda que a satisfação é apenas no próprio Deus triuno. Não estou buscando satisfação no meu casamento, não espero que venha dos meus filhos, não estou decepcionado com a situação deles, eu não sonho que isso venha dos meus netos, eu não busco coisa alguma exterior para satisfazer a minha pessoa, apenas o meu Deus triuno, processado e consumado é minha satisfação. O Senhor precisa ter alguns com tal visão e que o amam por meio do amor dele, de tal maneira que eles considerem tudo como perda. Essa é a fase 1. Sofram a perda de todas as coisas. Essa é a fase 2. E então, considerem tudo como refúgio. Eu costumava imaginar, será que alguma vez será que haverá alguma alegria, alguma satisfação mais profunda que isso? E a minha resposta é agora não. E sim. Não de coisa alguma natural. Não para qualquer coisa humana, mas um grande, maravilhoso sim para o Deus triuno. Estamos chegando ao último ponto.
E veremos que o próprio Deus tem seu descanso apenas em Sião. E o nosso ser, a nossa pessoa, não pode ter descanso verdadeiro em nenhum outro lugar. Portanto, o Senhor, como indica Jó indica, tem de nos despojar daquilo que nós pensamos que precisamos ter para que sejamos satisfeitos nesta vida. E Ele nos despojará da inveja daqueles que pensam que não haja mais reclamações de Deus não ser justo. Ele é apenas Deus. E um dia você se consagrou a Ele, você o fez de fato, e de fato se abriu a Ele. E agora Ele está trabalhando sem parar sobre a base daquela consagração, que para muitos está sendo renovada mesmo esta semana. E por fim, Ele levará você até o ponto em que a sua alma está desmamada, e como uma criança desmamada, ela se aquieta, está calma, calada, sossegada. Você não espera coisa alguma, você não busca nada além do Senhor e do desejo do seu coração. Você não quer nada na restauração, você não quer ser coisa alguma na obra do Senhor, você não quer ser reconhecido. Você está disposto a ser martirizado, não apenas psicologicamente, mas até mesmo espiritualmente. Nada importa, senão a satisfação do Senhor e o descanso do Senhor. Quando o nosso coração se torna humilde e nossa alma sossegada, estamos em uma condição adequada para Deus vir e repousar. Em tal situação, Deus pode ter um lugar de repouso, uma morada. Apenas quando estamos humildes, calmos e sossegados, a situação é adequada para Deus levantar-se, entrar em nós e tomar-nos como seu lugar de repouso. Isso é Sião tornando-se a habitação de Deus, seu lugar de repouso, como é revelado no Salmo 132. Meus irmãos e irmãs, a paz é indescritível. O descanso, a calma, a tranquilidade, o sossego, não importa o que está acontecendo em volta, não importa qual seja a sua situação física, não importa qual seja o seu o ambiente em que você está. Uma parte de você está em outra esfera, numa esfera divina e mística, de uma realidade tremenda. E você está simplesmente descansando com Deus em Sião, a realidade do corpo de Cristo. E isso nos leva ao Salmo 132. O Salmo 132 fala da habitação e descanso de Jeová em Sião, por meio de Davi, tipificando Cristo, seu ungido. Nos versículos 2 a 5, vemos o desejo de Davi pela casa de Deus. Davi queria que Jeová se levantasse e entrasse com a arca no lugar do seu repouso em Sião. Hoje, esse lugar de repouso são os vencedores nas igrejas. Deve haver irmãs e irmãos em cujo ser o próprio Cristo possa descansar. Eles estão dispostos, através dos anos, para que o Senhor responda a sua oração em Efésios 3, repetidamente. Senhor, habita profundamente no meu coração. Enche-me, Senhor, até toda a plenitude de Deus. Essa é a oração. Efésios 3. Se você orar isso em sua conversa com o Senhor, todos os dias,
em 2012, daqui a um ano, quando estivermos reunidos novamente, você perceberá que há mais Cristo em mim do que um ano atrás. Especialmente quando você orar, Senhor, faz isso, não por minha espiritualidade, não meramente para que eu pessoalmente seja um vencedor, Senhor. Faz isso por Sião, edifica Sião, Senhor, edificando-te a ti mesmo em mim. Senhor, eu te amo. Quando chegar a essa questão, eu simplesmente sou um amante louco do meu amado, que ele me beije, que ele me abrace. Eu me abandono em ti, Senhor. Não tenho nenhum propósito, outro propósito para existir. Não estou aqui por algo exterior, mas por aquilo que é real. Apenas o que é real será manifestado na era vindoura. Edifica-te em mim, Senhor. Trabalha-te em mim. Constitui-me, satura-me, permeia-me. Cristifica-me, Senhor. Deifica-me para o corpo de Cristo, para a noiva de Cristo, para o reino de Deus. Ponto C. Os versículos 7 e 8 prefiguram a restauração da vida da igreja. A arca estava separada do tabernáculo. Isso significa que Cristo estava com a igreja, mas foi separado dela. Esta é a hora de todos nós dizermos: levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Finalmente, os versículos 14 a 18 são palavras de Jeová sobre Sião. Isso é uma figura da melhor vida da igreja. A situação dos vencedores em Sião, o pico mais elevado do monte de Deus. Eu vou ler o versículo 13. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Agora Deus fala: este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. O Salmo 132 menciona 7 itens relacionados aos vencedores. Primeiro, repousar em Deus. Para que Deus descanse, repouse. Deus repousar é algo grande, grandioso. Deus só pode descansar, repousar, quando o desejo do seu coração for satisfeito. Vemos uma figura disso em Gênesis 1. Uma vez que o homem foi criado à sua imagem, com seu domínio, Deus então pôde contemplar o que ele criou e dizer: muito bom, e então descansar. Descansou. No livro Igreja Gloriosa, o irmão Watmani falou algo assim: se você quiser conhecer a vontade de Deus, seu bom prazer, seu propósito, então você precisa conhecer o que faz com que ele descanse. Se você descobrir onde Deus descansa, você saberá qual é a sua vontade, o seu desejo, sua intenção. Para nós, para descansarmos em Deus, significa que em nossa união, nosso mesclar e nossa incorporação com Ele, temos uma apreciação mútua do cumprimento do seu propósito, pelo menos em miniatura, pelos vencedores. O próprio Deus, caso contrário, o próprio Deus então descansa, e só há um lugar onde ele pode descansar, que é Sião. Na verdade, Deus não pode descansar tanto em Jerusalém. Se você estiver apenas em Jerusalém, o seu ser vai dizer isso para você.
você não estará descansando profundamente, nem Deus estará. Mas quando tocamos Sião juntos, nós descansamos com Deus, nós habitamos com Deus. De acordo com João 14, coinerindo, estamos agora numa habitação mútua. Aqui temos mantimento para a satisfação. Os pobres são satisfeitos. Sempre em nosso espírito somos vazios, abertos, sentindo que sempre precisamos de Deus. O nosso ser, a nossa pessoa está pobre, é pobre sem Ele. Ele nos satisfaz como o pão vivo, o pão celestial, o pão verdadeiro, o pão de Deus. Então, a veste gloriosa, que é chamada de veste de salvação, essa é a expressão da salvação completa de Deus trabalhada em nós. O versículo anterior menciona a justiça antes das vestes dos sacerdotes. Teremos essa veste gloriosa, salvos ao máximo. Teremos a segunda veste, a veste nupcial. Expressamos o que somos em nosso ser. Nossa veste é a própria salvação. Os santos terão sentido. Eles percebem, eis aqui uma pessoa que era um pecador e foi salvo pela graça e salvo pela vida. Isso pode acontecer, se aconteceu com ele, pode acontecer comigo, e eu digo amém, amém. Essa será a nossa veste. Irmã, quando você casar, eu sei que você tem que prestar atenção no seu vestido de casamento, mas eu espero que você e ele sejam vestidos com salvação. Também há a força da vitória. Nós tocamos a vitória absoluta do Cristo vencedor sobre o inimigo, a lâmpada que ilumina. Estamos sob esse brilhar suave o tempo todo e há uma coroa resplandecente sobre a nossa cabeça. Isso é reinar em vida. Estes são os vencedores. E eu diria o seguinte, estou para terminar. Eles estão vivendo na realidade do corpo de Cristo. Esse é o viver deles, essa é a pessoa deles. Na verdade, eles são essa realidade, eles são Sião. Eles estão na igreja. Aparentemente, irmãos e irmãs comuns, vivendo a vida da igreja como qualquer outro. Mas, interiormente neles, há uma realidade que poucos de nós conhecemos. Eles simplesmente vivem ali. Que o Senhor cubra esse precioso. Mas quando eu tiver o privilégio de encontrar, de ver a irmã, toda vez que eu tenho o privilégio de encontrar com a irmã Lee, por um momento, eu encontro a realidade. Que realidade! Quão abençoados somos dela ainda estar conosco. Que haja muito mais dessas realidades em todas as igrejas. Irmãos, que o Senhor mate e aniquile a sua ambição, mas que Ele nutra o seu anelo, a sua aspiração para ser útil para a edificação de Sião. Esses itens retratam a situação dos vencedores em Sião, o pico mais elevado do monte de Deus. Tenho alguns minutos até às 6. Talvez a melhor maneira para terminar é se 2 ou 3 dos cooperadores deste lado e 2 ou 3 cooperadores daquele lado, por favor, vocês podem levantar-se e orem em favor de todos nós, para que entremos nessa realidade e vamos tomar a oração deles como a oração do corpo.